Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E essa é a segunda parte do meu vídeo comentando as minhas opiniões sobre a segunda temporada de Bridgerton. Então, se você não viu o primeiro vídeo, corre lá, vou deixar o link por aqui pra você ver e entender melhor o que eu tô falando aqui. E assim como eu avisei no vídeo anterior, esse vídeo vai conter spoilers tanto da série quanto dos livros, então assista se você quiser, mas com risco, né, dos spoilers aí. Agora, se você já leu e já assistiu, pode ficar tranquilo que não vai ter nada novo. Agora, já peguei minhas anotações sobre episódios, vou ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar em específico, depois de ter falado por muito tempo. Mais uma coisa que eu reparei, eu fiz até um Reels, deixei no Instagram, vou colocar o perfil aqui na descrição. Na verdade, eu tô com uma conta nova, então o arroba tá um pouco bagunçado no momento. Mas eu notei um easter egg bem no primeiro episódio, que foi muito legal, que eles mencionaram o nome da autora, assim, de uma maneira bem discreta, ou nem tão discreta assim, mas bem legal. Então tá no meu Reels, tá no meu perfil, se vocês quiserem ver. Logo no primeiro episódio eu adorei que eles mostraram a Penélope em ação como a Lady Whistledown. Então eu tinha minhas dúvidas na temporada anterior de terem revelado a identidade dela antes, porque corta um pouco do mistério que a gente tem. Mas eu admito que foi legal poder ver ela em ação nessa temporada, então eu gostei. Apesar de que já fizeram tanto drama com a Penélope nessa segunda temporada, da Heloise descobrindo ela, da rainha ameaçando a Heloise e ela sentindo a pressão de ter que ajudar a Heloise de alguma maneira e tendo que expor a amiga pra tentar poupá-la. Foi agoniante, assim, tadinha da Pen. Espero que tanto ela quanto a Heloise sofram menos na próxima temporada. Eu tava super animada quando eu tava começando a ver a série, vendo que a atriz, né, a Francesca, a terceira irmã, estava aparecendo. Porque a gente tem a Daphne, tem a Heloise e tem a Francesca, que é o F, né? E na primeira temporada, se ela apareceu, foi num sopro. E nessa segunda ela apareceu no primeiro episódio, ela apareceu no segundo. Eu fiquei, gente, finalmente estão lembrando que são 4 filhas. Até que de repente ela sumiu. Mas assim, eu entendo, falam que a atriz, ela tá escalada numa outra série, então ela não conseguiu gravar tudo. Meu único problema é que não mencionam o nome dela, não mencionam o paradeiro dela, não inventam um motivo pro sumiço dela. Então pode ter gente que nem percebeu ainda que ela é uma das irmãs, pode ter achado que ela era apenas uma visitante da casa, porque ela mal apareceu. Eu achei irônico, porque teve um episódio, acho que foi o episódio do noivado, que a Daphne não pôde comparecer ao noivado do Anthony com a Edwina. E eles justificaram, acho que mostrou a Violet falando: ah, é uma pena que o neném ficou doente com aquela tosse, a Daphne não vai poder vir. Tipo, a Daphne sumiu por um episódio, eles já explicaram o motivo. A Francesca sumiu basicamente a temporada inteira e nem pra dar uma justificativa, nem pra falar: nossa, a Francesca já não tá aqui, a gente vai ficar sem a Daphne, que pena, né? Ou nem pra falar, gente, nem no dia do casamento que teria ela apareceu, nem pra justificar. É uma pena, a família estaria reunida se não fosse a ausência da Francesca, que está na casa da tia não sei onde, ou que está estudando não sei onde. Que inventasse um motivo e explicasse pra gente, sabe? Eu fiquei querendo isso, esperando isso e não teve. E pra mim o terceiro episódio, assim, foi o mais emocionante, comovente, que eles mostraram o passado, né, com o pai deles. E eu fiquei realmente emocionada e comovida nesse episódio. Achei que foi muito bem feito. Apesar de ter a cena super maravilhosa do pau mal no meio, que foi maravilhoso. Adorei ter colocado essa cena. Se não colocasse, ia ser absurdo. Adorei também o Benedict todo chapado, assim. Foi muito engraçado. E ainda assim, eles conseguiram colocar várias cenas super de sentimentos emocionantes, assim, nesse episódio. Inclusive, na cena da abelha, que já comento, o jeito que eles mostraram a agonia do Anthony, eles mostrando a agonia do Anthony, o pavor dele, né, ao ver a Kate sendo picada pela abelha, eu acho que casou muito bem no episódio em que eles resolveram mostrar o pai dele. E aí eu acho que agora é o bom momento para eu comentar algumas mudanças que eu senti falta de algumas coisas. Porque eu comentei muito tempo do triângulo, mas tem alguns outros pontos aqui. Achei muito legal eles terem mostrado como o Anthony foi afetado pela morte do pai. Só faltou uma coisinha que pra mim marcou muito no livro. Talvez não marcou tanto pra outras pessoas e por isso não foi parar na série, mas é algo que eu não esqueci que tinha no livro.
O fato é que o Anthony viu o pai dele morrer e ele achava que o pai dele era a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa mais invencível, mais perfeita. Então ele pensa que se o pai dele morreu cedo, ele também iria morrer cedo. Porque na cabeça dele é impossível ele superar o pai dele em qualquer coisa. Então, se ele não consegue superar o pai dele em nada, ele não vai viver mais do que o pai dele e ele também iria morrer cedo. Então ele tava com essa ideia na cabeça, assim, muito certo disso. E é por isso que ele queria um casamento por dever e não por amor. E por isso que um dos critérios dele era ter uma esposa que não amasse ele. Porque ele viu a mãe sofrendo de luto por ter perdido quem ela amava. E ele não queria que a esposa dele sofresse assim quando ele morresse. Porque ele estava certo que ele teria poucos anos de casamento. Porque ele não superaria o pai dele em nada, entendeu? E eles não mostraram essa justificativa na série. Mostraram, sim, que ele ficou abalado pelo luto da mãe, pela perda do pai. Mas não mostraram que ele tinha a certeza de que ele ia morrer cedo. E isso, pra mim, é um dos elementos-chave do livro que justificam os critérios que ele escolheu pra encontrar uma esposa, sabe? E a Julia Quinn, nos agradecimentos, mencionou que ela colocou isso na personalidade do Anthony porque existe um estudo que fala que homens que perdem os pais quando são jovens, crianças ou adolescentes, assim, que perdem o pai cedo, por muitas vezes crescem com a certeza de que eles vão morrer cedo também. Então, pela Julia Quinn ter mencionado isso até nos agradecimentos, eu acho que é um elemento muito importante e que não entrou como justificativa na série, sabe? O Anthony tem esse trauma e a Kate também tem um trauma que eles não exploraram bem na série, que ela tem medo de tempestade. Eles colocaram sim a cena da biblioteca com a tempestade no fundo, mas a cena é muito diferente nos livros. E nos livros essa cena, ela foi tão bem escrita. É um momento no qual os dois se conhecem melhor e criam uma conexão emocional muito bacana, que eu acho que seria incrível ver isso nas telas, e eu acho que foi muito triste eles terem cortado a cena da tempestade em vez de ter colocado como era nos livros. Porque a Kate tem pavor, ela tem pânico de tempestades, porque isso lembra dela de quando ela era criança e a mãe dela morreu. É um trauma que ela tem. Assim como o Anthony tem o trauma da abelha, ela tem o trauma de tempestade. E aí tem essa tempestade, ela tá na biblioteca lá, em pânico, sozinha, e ele ajuda ela a se acalmar. E foi muito bem feito. E na série eles colocaram como se ela falasse, tempestades me lembram do meu pai, e só. E a cena da abelha é um pouco diferente. Eu achei muito legal deles terem mostrado a tensão entre os dois, a atração entre os dois naquela cena da abelha. Foi muito legal. Só que foi um pouco diferente nos livros, porque nos livros a abelha pica a Kate e o Anthony vai e mete a boca lá pra sugar o veneno, porque ele estava com medo dela morrer também, assim como o pai dele morrer. E aí os dois são pegos no flagra. E aí, né, não é de bom tom um rapaz estar com a boca no colo da dama? E aí os dois são forçados a noivarem, entendeu? Só que fica meio debaixo dos panos o motivo. Falam que é só por interesse e tal. Só que na verdade as famílias sabem que é porque os dois foram pegos no flagra. E aí os dois vão construindo uma relação aí. Então nunca houve um relacionamento, né? Um compromisso com a Edwina. Logo lá, no momento da abelha, os dois já precisam ter esse compromisso, entendeu? Mas eu entendo que talvez eles acharam que seria cedo demais ou esquisito demais colocar essa cena logo. Apesar de que, pra mim, não faz muito sentido ter colocado os dois dormindo juntos, né? Os dois naquele gazebo no jardim, depois no meio da festa dos Bridgerton, tipo, ao ar livre, onde qualquer um poderia pegar os dois no flagra. Os dois foram muito mais além de um beijo, tiraram as roupas e tudo mais. Não faz sentido eles terem feito isso antes do casamento. Não faz sentido nenhum. Isso. E não colocaram a cena da abelha que é muito menos comprometedora do que isso, sabe? Foi esquisito essa escolha deles de mudar a cena da abelha e colocar essa outra cena. Eu até entenderia se eles colocassem a cena da abelha só com ele, assim, nervoso como foi. Se fosse pra gerar uma tensão, mostrar a atração dos dois e depois os dois serem pegos de alguma outra forma qualquer. Mas não. Nossa, eu achei que também o 6º episódio e o 7º foi muito drama.
E que aí já era um momento que quase não tinha coisa dos livros, né? Já era as consequências das coisas inventadas nos episódios anteriores. E se não fosse o meu conhecimento de como a história deveria estar caminhando, eu poderia ter achado interessante. Mas foram os episódios que mais me deixaram frustrada nessa série. Porque assim, né, eles colocaram... Nesses episódios, sim, teve cenas maravilhosas de Kate e Anthony, muita tensão entre os dois, muita atração. Maravilhoso, atores incríveis, como eu já mencionei várias vezes. Inventaram isso do casamento entre Anthony e Edwina, fizeram o noivado, fizeram os preparativos chegarem até o dia do casamento, até o momento do altar, para ela ter dúvidas. Isso tudo gerou tanta coisa que pra desfazer esse drama e deixar Anthony e Kate juntos no final, tiveram que inventar muita coisa, porque escândalos, né, reputações são manchadas. E os Bridgerton têm uma boa reputação. E no livro, apesar de terem pego o Anthony e a Kate no flagra, eu acho que foi a Violet e a Lady Danbury que pegaram eles no flagra, se não me engano. Então não teve um escândalo da sociedade, eles mantiveram debaixo dos panos tudo isso. Já na série, eles geraram todo um escândalo envolvendo a sociedade, no qual as duas famílias ficaram com a imagem queimada. E eles precisariam de ter uma justificativa para recuperar a imagem dessas famílias, porque nas próximas temporadas os Bridgertons não podem estar queimados, porque como é que vai funcionar a história dos outros, sendo que não houve esse escândalo no segundo livro, sabe? Vai ter que mudar tudo. E aí eu acho que é por causa disso que botaram a rainha lá no final, no último episódio, né? Falando, os dois formam um bom casal. Porque se a rainha aprova Kate e Anthony, e ela perdoou o escândalo e fingiu que nada aconteceu, e as famílias caíram nas graças dela novamente, quem são o restante das pessoas pra discordarem dela, né? Então, tipo assim, é um negócio que, que bom que eles têm a rainha, que é uma personagem que eles inseriram na série. Porque se não tivesse, como eles iriam resolver esse drama, esse conflito e esse escândalo que eles criaram? Mas uma coisa que eu achei legal e engraçada no episódio 7, porque apesar de eu ter ficado frustrada e indignada com algumas coisas, eu admito que foi uma boa temporada, foi a cena deles indo lá no museu e tentando fingir que as duas famílias estão bem, e o Anthony tentando fingir que não tá interessado na Kate. Eu achei muito engraçado essa dinâmica, isso que aconteceu. Então, assim, por ter vários momentos bons nos episódios, que eu fico pensando o quão perfeito seria se eles não tivessem mudado tanto da história original. E aí, no 7º episódio, né, também termina com aquele drama da Kate caindo do cavalo. E nos livros, quem cai do cavalo é a Daphne no primeiro livro. E, se não me engano, o acidente que envolve a Kate no segundo livro, na verdade, tem a Edwina também. E eles estão, tipo, numa carruagem lá no parque, e aí a carruagem cai por causa de um acidente, o Anthony vai lá, fica desesperado, mas não tem coma. Não tem ninguém desacordado por dias, não é de um cavalo, é de uma carruagem, tem um acidente sim, mas é menos dramático do que eles colocaram na série. Se eu controlasse essa série, eu colocaria o acidente da Kate igual foi feito na série? Não. Mas também é o menor dos meus problemas. Pra mim, se mantivesse tudo como estava nos livros ou próximo dos livros, ter colocado o acidente assim não me incomodaria em nada, assim. Dos incômodos que eu tenho, esse é dos menores. Não, e aí também eu acho que eles correram muito com o final, sabe? Foi tanto drama na questão da Edwina e da Kate, Edwina descobrir sobre a Kate, as duas ficarem brigando, da Edwina estar afim do Anthony, da tensão entre Anthony e Kate. Muito drama nesse momento em que tem um triângulo. Muito drama após o fim do noivado, de um irmão frustrado com a outra, e a tensão do casal que não pode ficar junto. Muito drama nisso. Pra no final, quando Anthony e Kate ficam juntos, ser algo que foi muito corrido, que de repente eles casaram, a gente nem viu o casamento dos dois, já pulou pra 6 meses depois, entendeu? Então, assim, a desculpinha de que tinha poucas coisas nos livros, eles precisaram inventar coisa pra encher a temporada, não cola tanto pra mim, porque eles correram no final, quando acho que não precisava ter feito um final tão corrido, assim. Do nada, 6 meses passaram e eles estão juntos. Como? Depois daquele baile que a rainha falou que tudo bem os dois ficarem juntos. O que aconteceu? Qual foi a reação da alta sociedade quando eles finalmente admitiram que iam ficar juntos? E saíram juntos pela primeira vez? Como é que foi o casamento deles? Como foi tudo isso? Não importa. Vamos só mostrar eles juntos felizes jogando pau mal. Legal, mas eu queria ter visto o que aconteceu
nesse meio tempo. E eu acho que eles estão correndo muito com o plot da Lady Whistledown. Já fizeram a Heloise descobrir o que é, tipo, não acontece tão cedo assim nos livros. Então, eu tinha ouvido falar que a Shonda não ia seguir a ordem dos livros na série. As meninas falaram lá no grupo. E realmente é isso que tá aparecendo, porque a Heloise já descobriu quem é a Lady Whistledown. Então, muita coisa vai acontecer, eu imagino. Que logo as coisas vão movimentar muito pro Penélope. O Colin já tá se aproximando mais da Penélope. Então, eu acho que a terceira temporada vai ser a temporada de Colin e Penélope, que é o quarto livro. Que acontece mais ou menos na mesma época do quinto livro, que é o livro da Heloise. Então, não sei quando eles vão fazer a temporada do Benedict, que, né? Ou eles vão fazer tudo junto, misturado. Não faço a mínima ideia do que eles pretendem fazer nas próximas temporadas. Agora, sim, a primeira me fez acreditar que eles iam seguir os livros. A segunda me fez acreditar que eu não consigo prever nada, que eles fazem o que eles querem. É isso, falei demais, fiquei indignada com muita coisa, mas eu precisava desabafar com vocês. Precisava deixar aqui minhas opiniões como leitora e espectadora de séries, assinante da Netflix. O que eu achei? É uma boa temporada, é uma boa série, mas foi um pouco frustrante. E mesmo sendo frustrante assim, eles não terem colocado as cenas que eu queria dos livros, eu admito que é uma boa série e estou curiosa pelas próximas temporadas e continuarei assistindo. Então é isso, comentem aqui embaixo o que acharam da temporada também, se assistiram, se vocês leram os livros também, ou se só querem assistir a série e não se importam com os livros. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!